Aqui tem uma luz muito forte. Chega a aquecer as partes que em mim estavam frias. Porque lá é tudo muito escuro, tudo vago, vazio. Muita gente lamuriando, chorando. Alguns perdidos, sem saber para onde ir, assim como eu. Eu sei que passou muito tempo, apesar que o tempo não é uma unidade certa aqui. Pensamos que passou pouco tempo, mas não. Passaram-se anos, séculos, milênios para alguns. Mas é que eles ficam presos à própria consciência. A consciência que muitos precisam trabalhar. Colocar em ordem pensamentos, esquecer, abolir desejos vis que não os cabem mais. Talvez seja isso o mesmo buraco que eles estão, do próprio pensamento, da própria consciência errônea. Precisa de muita tranquilidade no peito. Respirar fundo e cabeça no lugar. Aí sim você começa a voltar a ter um raciocínio. Não completamente, porque todos nós temos e estamos numa condição psíquica muito ruim, tomada por sentimentos trevosos, revoltosos, vingativos. Às vezes não com uma outra pessoa, aquela que nos fez algum mal em algum momento, mas nós mesmos. Uma revolta grande. Por que tudo isso? Por que tudo aquilo? São mais perguntas que respostas. Mas vou tomar-me como exemplo. Eu estava assim. Revoltoso, cheio de perguntas, poucas respostas. Respostas que não vinham me dar, mas que eu mesmo conseguia obtê-las por um tempo de reflexão daquilo que fiz e principalmente daquilo que eu também não fiz. Quando passamos pela Terra, a gente apenas deixa levar, não se importando com o amanhã. O amanhã que nós vivemos na Terra dos encarnados, ela é muito limitada. Tempo é escasso para tantas coisas que a gente planeja muitas vezes. Por isso tem que se haver uma corrida, não amolecer, não fazer corpo mole, como dizem. Tem que ir atrás, tem que lutar, trabalhar, aprender, estudar, crescer.
Pois crescendo você traz as experiências, com as experiências o aprendizado. Muitas vezes dentro desse aprendizado as respostas que você terá por aqui. Porque ninguém vai te trazer. A não ser a principal pessoa nisso tudo. Nós mesmos. E foi assim que eu aprendi. Tarde, talvez? Não. Em tempo. Em tempo certo. Porque uma coisa que eu aprendi e que colocarei sempre em primeiro lugar. Tudo a tempo de Deus. Tudo a tempo daquele que nos colocou aqui e ali. Daquele que tudo rege. Daquele que tudo vê. Daquele que tudo sabe. Inclusive sobre todos nós. Peço perdão e dou graças a Deus. É com grande honra que tenho a permissão de vir dar umas palavras rápidas, porém precisas. Muitos ainda perguntando sobre o momento. Você será que está pronto para o momento? Você que pergunta. Se você visse hoje um estranho dentro das limitações do seu lar, que tenha aparecido de repente, se materializado, você teria todas as condições de receber? Você estaria equilibrado o suficiente para tal? Por isso, estamos salientando que por uma diferença muito grande de cultura, formas, hábitos, costumes, ainda muitos não estão preparados. Mesmo aqueles que se dizem aptos. Muitos, talvez de 60% a 80%, ainda devem se preparar um pouco mais. Porque a ansiedade leva a uma certeza duvidosa, a uma falsa certeza, por ter o desejo daquilo se consumar imediatamente. Mas para ajudar a desenvolver a confiança, muitos estão tendo a intuição de acionarem as suas máquinas para registrarem muitas ações nos céus. Ações essas que demonstram a nossa tranquilidade em aguardar o momento, apenas mostrando, apenas demonstrando que estamos em paz. Estamos há muitos séculos
aguardando um momento. Outras gerações tentaram, mas a humanidade estava muito aquém. Não que hoje esteja completamente adequada para tal grandioso evento, mas foi necessário para que se desse um pulo temporal no conhecimento da humanidade. Estamos nos aproximando de um grande evento. Conheçam mais, saibam mais, procurem mais, pois a partir do ponto haverá um salto muito importante de todos os outros tempos. Honrado pela oportunidade a que me fora dada. Me despeço. Saudações. Bom dia, amigos, irmãos em Cristo Jesus. Indagações são as que mais reinam no território do pensamento humano. E não é deste século. Já vem carregando essa herança há muito tempo, pois é pertinente ao ser humano, a todas as pessoas de todos os tempos, de todas as raças, de todas as culturas, trazerem não só na sua cabeça, na memória, na lembrança, mas dentro do peito, atarrachado ao seu coração, ao seu sentimento, uma ansiedade pelo mais, mas misturado com o zelo do medo. Sim, caríssimos, zelar pelo medo é algo bom, pois é o próprio medo, o receio do estranho, daquele que te faz pensar, é que te faz também fortalecer, procurar, pesquisar, realizar fundamentos para que se fortifique, pois uma ação não é feita sozinha, ela tem todo um processo para que se conclua com eficiência. O raciocínio, a procura, a pesquisa, o discernimento, muitas coisas que devem ser deixadas de lado e até para trás, para que se possa entrar numa nova etapa. Aí sim, uma nova etapa sem o medo, pois o medo já se desfez dentro do conhecimento adquirido. Aquilo que não se tem o conhecimento, aquilo que não te traz a paz interior, é que sustenta e alimenta o sentimento, o medo. A partir do momento que você tem a convicção
que tenha adquirido conhecimento sobre tal tema, você ganha confiança, você ganha coragem, você ganha motivação e todos os demais ingredientes dissolvedores do sentimento medo. O medo é um obstáculo, ele impede, ele te arrasta para trás, impedindo do primeiro passo ser dado, o passo que é sempre para frente. Portanto, sem o sentimento do medo, um passo firme adiante, com os pés fincados no chão, com a certeza de uma nova etapa a ser realizada, é que fortifica a motivação humana para se seguir em frente. Assim foi com os estudiosos, assim será ainda na ciência, ainda será no dia a dia de cada um de vós, para que cada passo seja dado e continuado na sua própria caminhada. Por isso não desistam, apenas voltem à reflexão devida, para que cada passo fortificado, já abençoado pelo Mestre Jesus e pelo nosso Pai Altíssimo, cada qual com o seu mentor, cada qual com seu anjo da guarda, acompanhando devidamente, para que a firmeza se solidifique cada vez mais. Pois estando em boa companhia, o reforço da confiança se dobra, para se ter a certeza da realização de cada ato. Certo ou errado, o resultado não importa. O que importa é a confiança gerada e o passo dado e adquirido, para que novos passos venham um após o outro, pois uma caminhada se faz de vários passos. Hosana nas alturas. O Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 1, a questão é de número 628. Porque nem sempre a verdade foi colocada ao alcance de todos? Resposta dos Espíritos. É necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso habituar-se a ela pouco a pouco, senão ofusca. Deus jamais permitiu que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. A resposta ela vem bem mais complexa e estendida, né? Mas como a intuição está me mandando, só até aqui, suficiente para a gente desenvolver esse tema e que vejam vocês, né? Muitas vezes, quase sempre, né? Bate com o tema que os mentores tenham trazido já. Porque a gente pergunta, né?
Mas por que tudo demora na minha vida? Por que tudo demora para acontecer? Outros acontecem tão rápido. Aí eu fico aqui me martirizando, sofrendo, nessa angústia, cheio de ansiedade, né? Porque você é um indivíduo único. Eu sou um indivíduo único. Quem está aí ao seu lado é um indivíduo único. Quem está assistindo é um indivíduo único. Então eu não posso ficar comparando o meu tempo com o do outro. Porque cada qual vai ter o seu momento. Cada qual já tem, vamos dizer assim, né, escrito o que vai acontecer, né? A gente tem que ir tocando a vida, trabalhando, tentando conquistar o melhor para a gente, o melhor dos nossos entes queridos, o melhor para quem a gente ama, para quem a gente quer ficar ao lado, para quem a gente quer bem, e caminhando. Porque o relógio, ele não para. O ponteirinho do relógio, ele vai caminhando, ele não para. Então, por que a gente tem que ficar parado esperando acontecer? O relógio está parado? Acabou a pilha? Né? Que até antigamente, o relógio antigo, que era a base de sol, né, o sol, ele também não parava. Então, mostrando que o nosso tempo corre. O tempo que nós temos como encarnados é escasso, é muito rápido. Ontem você tinha 10, 15 anos e hoje, olha como passou, como se fosse uma ventania, passando rápido, tudo rápido. Eu, assim como quem é contemporâneo, a mim está assistindo agora, quantas coisas nós nos vimos, quantas coisas nós pudemos presenciar, testemunhar. Talvez essas décadas 60, 70, 80, 90 e 2000, essas décadas, foram as mais importantes para a humanidade. Vimos de tudo, transformações absurdas, em todos os sentidos, em todas as áreas, mostrando realmente que o tempo não para e o tempo avança. E se eu tivesse ficado parado no tempo, eu não saberia usar um mísero controle remoto. Porque até então você tinha que levantar toda hora que quisesse trocar de canal, você tinha que levantar do sofá e ir lá e apertar o botão, girar o botão. Era girando o botão se você escolhia os canais. Aí cada canal você tinha que ajeitar a antena, você tinha que dar umas palmadas na televisão. E hoje, está tudo na sua mão, está tudo nas nossas mãos, né? No celular. Quem imaginava esse aparelho? Quem imaginava esse aparelho pelo qual estou falando, esse aplicativo pelo qual estamos falando, conversando, você está assistindo, você está acessando informações que até então você tinha que se deslocar a uma biblioteca, ou você tinha que comprar um livro que nem na biblioteca tinha. Você era restrito àquilo, você não tinha condição de saber um pouco mais, porque você não tinha, você era restrito. Né? Aquele livro, aquele lançamento, aquela biblioteca. Você tinha que ir ainda em uma outra biblioteca maior para tentar ver se tinha aquele conhecimento que você estava procurando. E hoje tudo na palma da mão, numa velocidade incrível. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que tudo veio a seu tempo? E que como o mundo ainda gira, o tempo ainda não parou. E nem vai parar. Então temos que continuar
andando, seguindo em frente, fazendo o nosso melhor, procurando conhecimento, porque a cada dia tem coisa nova. Vamos procurando, pesquisando, para que nós tenhamos conhecimento para conquista, para conforto? Não, para crescimento, para entendimento de nós mesmos. Tentando ainda, colocar uma reflexão a cada momento daquilo que nós conseguimos, daquilo que nós obtemos, daquilo que nós entendemos, daquilo que nos chega, daquilo que é novo. E não estou falando só de coisas materiais, de lançamentos, de tecnologia, de situação da Terra. O que está acontecendo acima de nós? O que vem sendo preparado? O que está sendo discutido? O que estão nos trazendo? O que já estudaram a respeito? Eu me sinto realmente preparado ou preciso procurar essa preparação um pouco mais? E a verdade é como a luz. É ela que vai iluminar o meu caminho, para que eu possa seguir com passos firmes. Porque quem caminha no escuro, você já tentou brincar no escuro? Num quarto? Apaga tudo, sem pingo de luz. Você vai tateando, você tem medo de tropeçar, de bater o dedão na quina da cama. Que dói, hein? Quando está iluminado é fácil. É isso. Não deixa apagar a luz, senão ela ofusca. A verdade só é perante uma luz. A luz da sabedoria, a luz do conhecimento, a luz da verdade. E quem não está acostumado, é preciso habituar-se, nem que seja de pouco a pouco, em doses homeopáticas, mas precisa já, ontem. Como se fala, é para ontem. Porque a humanidade está dando pulos, digamos, temporais. O que demorou aí 50 anos para acontecer, agora é de um ano para o outro que está acontecendo. Está chegando cada vez mais uma novidade para a gente. E a gente fica alarmado ainda, e ainda ficamos surpresos. Mas por quê? Porque talvez eu tenha parado naquilo, tenha parado por algum motivo, não fui muito atrás. Fiquei procurando bobagem, fiquei me alimentando, me ofuscando de questões aleatórias que não me falavam a respeito, me diziam a respeito, que não precisava. Que muitos tentam nos empurrar para nos tirarmos do caminho certo. Algumas programações de TV que não levam a nada, não nos enriquecem em nada. Ao contrário, nos poluem a cabeça com bobagens, idiotices, infantilidades. O que deveria estar sendo apresentado é uma outra questão. Talvez para a gente refletir sobre comportamentos humanos, ética, sobre fraternidade, amor, confiança, coisas mais sérias do que simplesmente coisas aleatórias, infundadas, sem peso nenhum para toda a nossa vida. Então, por isso que Deus nos dá o aparecimento da verdade em cada momento, sem demorar muito, sem atrasar muito e sem adiantar muito, no momento certo. É que nós não temos paciência, nós temos muita ansiedade. E aí, trocar os pés pelas mãos. Então vamos com calma, mas sempre em frente, sem parar para mediocridades,
sem parar para dar atenção a coisas menores. Se você quer crescer, é em frente, com coisas grandes, com informações precisas, informações importantes que vão fazer realmente a diferença na sua vida, na nossa vida. E assim somos gratos por cada momento que recebemos, que já estava escrito. Graças a Deus. A alegria é cair em cada pétala de flor, a flor das bênçãos do jardim de Maria. Cada flor uma bênção adquirida, com a fé, o amor, a confiança. Maria é mãe de todos nós e todos vós. Maria, mãezinha querida. Graças. Olha, meus filhos. Eu feito velho fazer presente nessa casa do nosso Senhor Jesus. Oh, meus filhos. É bom, muitas vezes, dar um trupicão. Mas daqueles bem dado. Que assim, você se lembra que dói. Que nem tudo, quando nós andamos descalço, é aquela relva, é aquela graminha verdinha, é aquele terreno de terra batida. Tem que lembrar que tem os caminhos com pedra, com pedregulho que machuca, que no meio da grama pode ter espinho das flores, das plantas, os galhos secos que machucam a sola do pé, que fere. É, meus filhos, o trupicão faz parte da caminhada. Mas não é porque machucou que não vai tratar. Doeu? Machucou? Tem que olhar o que você não fez para ter isso. É isso que vocês esquecem. Vocês querem o remédio, mas não quer ver aquilo que podia ter sido feito para evitar o remédio. Que o remédio vem, ele trata, ele acolhe, ele fecha a ferida. Mas podia ter sido evitado tudo isso, né, meus filhos? Então, cada trupicão que nós dá na vida, cada batida que nós leva, não é só para pôr o remedinho e fechar, para aprender a não fazer de novo, a machucar de novo. Porque se for machucar de novo, vai ser mais dolorido ainda. Porque você vai acumular a dor da primeira vez. E aí, tem que tomar remédio. Até chega uma hora que não vai ter mais. A dor pode continuar, mas o remédio não vai fazer o mesmo efeito, porque de tanto colocar o mesmo remédio na mesma dor, não vai ter mais efeito. Então, meus filhos, vocês têm que aprender a lidar com a dor e com a aplicação do remédio. O remédio da compreensão, do amor, do acolhimento, do companheirismo, do entendimento. E saber caminhar com atenção, com o olho aberto, pensamento aberto, olhando, escutando,
Porque para andar, vocês não precisam falar. Vocês precisam ouvir e enxergar. É isso que nós precisamos numa caminhada segura, numa caminhada com certeza. E essa caminhada pode ser feita de dia, de noite, com luz ou sem luz. Quando você tem a certeza de estar olhando o caminho, de estar seguindo tua intuição, de estar ouvindo os mentores, seu anjo da guarda, te intuindo e deixando para trás aqueles espíritos que não querem te ajudar. Porque eles sempre vão estar ali no caminho, por um motivo ou por outro. Seja que tenha sido uma desavença, uma discórdia, uma raiva, ou até mesmo uma companhia. Sempre haverá. Mas a decisão de seguir a intuição do teu anjo ou a intuição desses espíritos, a decisão é tua. Não é dos mentores, não é de ninguém. Nós estamos para ajudar a acalmar esses espíritos que não é que são ruins, é que eles não têm conhecimento também, são ignorantes em muitas coisas, eles não querem enxergar. A caminhada deles foi feita mais com a boca e com sentimento ruim. Escutar e olhar, eles não quiseram. Agora estão perdidos. E nós está para ajudar eles a retomar o caminho certo. Mas a parte de vocês têm que continuar fazendo. Que é orando com fé, colocando o pé na estrada, seguindo em frente, procurando sabedoria, que hoje é muito fácil. Vocês têm um mundão aí fora para aproveitar o tempo de vocês. Mas tem gente que deixa o tempo passar e fica depois, não fiz isso, não fiz aquilo, porque não deu tempo. Oh, meus filhos, chega a ser engraçado. E o tempo que você teve, você fez o quê? É, meus filhos, o ser humano é assim mesmo. Depois que nós dispensa as oportunidades, nós se arrepende muito. Mas aí, não tem mais tempo. Enquanto vocês tiverem tempo, meus filhos, pensa nisso, reflete e segue. Vocês ficam tudo com as bênçãos do Mestre Jesus e as bênçãos do Pai. Graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus.